As distribuidoras de combustíveis estão reclamando de restrições na oferta de diesel em diferentes regiões do país. Os relatos foram diversos e colhidos pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. Os entraves na distribuição, que não chegam a ser uma falta de abastecimento, foram relatados em diversos estados. Será que essa falta de diesel está linkada à nova política de preços da Petrobras? Aquela mesmo que mantém os valores dos combustíveis no mercado interno congelados. Eu vou te mostrar tudo isso agora. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Roger, criador do canal Victórios. E antes de tudo, eu peço que vocês se inscrevam no canal aqui, porque vai me ajudar bastante, tá? Mas vamos lá! Nas últimas semanas, testemunhamos distribuidoras de combustíveis levantando bandeiras de alerta sobre restrições na oferta de diesel em várias regiões do Brasil. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM, conforme eu comentei com vocês, tem conduzido consultas informais que desenham um panorama de desafios na distribuição. Embora ainda não tenhamos alcançado uma escassez total, relatos de entraves na distribuição vêm surgindo em vários estados. No entanto, a questão é, o que está por trás de tudo isso, né? A análise se volta para a nova política de preços da Petrobras, que já se estende por cerca de 80 dias. A estatal ela tem mantido os preços do mercado interno praticamente congelados, movimento que tem desincentivando as importações. A política de preço da Petrobras não é constante e pode ser influenciada por fatores diversos, incluindo decisões do governo, tá? Um exemplo disso é o ano de 2016, quando a empresa passou a adotar o preço da paridade de importação, que é o PPI, para determinar os reajustes nos preços dos combustíveis. O PPI era uma medida que refletia os custos totais associados à importação de um determinado produto. No contexto dos combustíveis, o PPI levava em consideração não apenas o preço de aquisição do combustível, mas também os gastos envolvidos em sua entrega. Essa abordagem implicava que os preços dos combustíveis fossem determinados com base de uma referência internacional, incorporando elementos como a cotação do dólar e os custos de transportes marítimos, por exemplo. Essas mudanças frequentes nos preços eram influenciadas em grande parte pelo aumento do preço do barril do petróleo no mercado global e pela desvalorização do real em relação ao dólar. Uma vez que a paridade internacional era adotada, os cidadãos frequentemente se viam lidando com uma maior volatilidade nos preços dos produtos derivados do petróleo. Como resultado, as notícias sobre reajustes no preço de combustíveis eram constantes, né? De acordo com informações do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, no ano de 2021 houve 15 reajustes no preço da gasolina e 12 no diesel. Outra crítica relevante partia da perspectiva que essa política podia ser percebida como uma abordagem que beneficiava os acionistas, às vezes a custo do bem-estar coletivo. Nesse contexto, havia opiniões que sugeriam que o PPI poderia ser implementado como uma estratégia para atrair investimentos, ao permitir que o mercado desempenhasse um papel mais determinante nos preços, alinhando-se com princípios de livre mercado e menos intervenção estatal. Nesse novo modelo, a empresa mantém a consideração pelo mercado internacional. Porém, agora, baseia suas decisões em uma variedade de referências de cálculo, incorporando elementos do mercado interno. Dentro dessas abordagens, dois aspectos fundamentais são levados em conta: o custo alternativo para o cliente e o valor marginal para a própria Petrobras. O primeiro deles é estabelecido a partir das alternativas disponíveis ao consumidor do mercado. Isso significa que os preços praticados por outros fornecedores que oferecem produtos semelhantes são observados para determinar esse custo alternativo. Por outro lado, o valor marginal
para a Petrobras, leva em consideração as condições mais vantajosas que a empresa pode obter em suas atividades de produção, importação e exportação. Essa abordagem busca equilibrar a necessidade de manter a competitividade da empresa no mercado com o objetivo de garantir resultados sustentáveis. Só que existe alguns pontos, né? A discrepância entre os preços do diesel aqui e no exterior já ultrapassa 1,29 o litro. Essa disparidade não somente provoca oscilações no mercado, mas também interfere amplamente na economia. Se a gente verificar, conseguimos destacar a diferença entre os preços do óleo diesel no Brasil e nos mercados internacionais. O que chama atenção é a distorção nos preços praticados pela própria Petrobras. Tanto até que hoje teve um reajuste com um aumento de 41 centavos para a gasolina e 78 centavos para o diesel. Esses reajustes refletem na dinâmica da nova política de preços, que procura equilibrar a demanda do mercado e as condições internas da empresa. Ao olhar para o horizonte, encontramos incertezas que permanecem. A falta de diesel em algumas regiões pode ganhar proporções maiores se os valores atuais continuarem esse recalibramento conforme feito hoje. Os primeiros que vão sentir essa situação serão os postos de bandeira branca, já que os postos com bandeira vão ser preferenciais quanto à distribuição do diesel, no caso, né? Outro setor que pode ser afetado é o agro. Se a safra for positiva, a demanda vai ser maior. E uma falta de diesel pode comprometer o setor que é o pelotão de frente da economia brasileira. Mas como essas circunstâncias influenciam os nossos investimentos? A mudança nesse cenário não somente abala o mercado de combustíveis, mas também vai refletir nas carteiras de investimentos. A Petrobras, sendo uma das ações que mais estão presentes na bolsa, pode comprometer caso os resultados comecem a reverter, afetando diretamente os lucros. Só a política de preços e as variações associadas não somente afetam o setor de combustíveis, mas também a economia como um todo, principalmente a inflação, tá? E até um ponto para a gente salientar é que essa queda que vem tendo na Bolsa de Valores não é por conta dessa situação. Pode ser que uma parcela mínima pode ter, mas o principal fator é a questão da China, onde os resultados vieram abaixo do esperado e vem aí causando a queda da Vale e, com consequência, a queda da Bolsa de Valores. Eu vou fazer um vídeo explicando de forma mais detalhada essa queda da Bolsa de Valores. Mas voltando, pessoal, no geral, esse aumento que teve vai dar um respiro na demanda, mas no longo prazo ainda vai ficar tendo esse problema. Para curto prazo, o ideal seria voltar à paridade dos preços e buscar outras estratégias de redução do preço. No longo prazo, seria o investimento em novas refinarias. No atual plano estratégico, a Petrobras prevê investimentos em exploração e produção de 64 bilhões de dólares, com 67% destinados ao pré-sal. Já em refino e gás natural, a empresa projeta 9,2 bilhões de reais aplicados na expansão e aumento de qualidade e eficiência do refino. Mas veja só, se a empresa não tiver lucro, como que ela vai fazer investimentos? Não tem como você manter essa disparidade de preços lá de fora. É necessário achar outra opção. E por isso, eu enxergo uma outra opção que as porcentagens de acontecer são mínimas, se não zero, tá? Na conjuntura em que a disparidade entre os preços internacionais do petróleo e a necessidade de diminuir os custos dos combustíveis no Brasil é um tema sensível, é crucial abordar a situação como uma estratégia equilibrada e considerando exemplos em mercados que dão certo, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, uma abordagem mesclada para o longo prazo se apresenta como a solução mais viável para mim. E o que eu quero dizer com isso? Um aprendizado valioso pode ser extraído das práticas adotadas nos Estados Unidos, onde um mercado altamente competitivo resultou em vantagens palpáveis para os consumidores. Ao explorar de perto as políticas regulatórias e o funcionamento do mercado norte-americano,
podemos obter insights preciosos sobre como harmonizar os preços internos e garantir um fornecimento estável, considerando a natureza dinâmica e diversificada desse mercado. Um dos fatores centrais que contribui para a acessibilidade dos combustíveis nos Estados Unidos é a presença de várias empresas no mercado. A concorrência acirrada entre essas empresas cria um ambiente em que os preços são influenciados pela oferta e demanda, resultando em preços mais acessíveis para os consumidores. A promoção da produção também é um pilar de sucesso desse cenário. Incentivar a produção interna de petróleo e derivados não apenas reduz a dependência das importações, mas também funciona como uma barreira contra as flutuações dos preços globais. A abordagem norte-americana, com sua ênfase na concorrência e produção interna, oferece uma visão valiosa de como criar um mercado de combustíveis que seja mais estável, competitivo e benéfico para os consumidores, pessoal. Adaptar essas visões à realidade brasileira pode ser um passo para equilibrar os preços e garantir o fornecimento contínuo de combustíveis. Vale ressaltar, pessoal, que encontrar o equilíbrio entre essas diversas variáveis é uma tarefa bem complexa, requerendo uma abordagem cuidadosa e voltada para o longo prazo, pois mexe com estratégias, padrão, política e impostos. O mix dessas medidas poderiam contribuir para a redução dos preços dos combustíveis sem comprometer a estabilidade dos fornecimentos. Como eu já mostrei, a economia é como um efeito dominó. Cada ação gera ondulações que pegam por toda a extensão. Manter os olhos fixos no presente e planejar o futuro é crucial, pois em um momento a economia está bem e logo depois ela pode ficar ruim por conta de ações do presente. E agora, na opinião de vocês, qual seria a melhor estratégia a se fazer para equilibrar a oferta e demanda de combustíveis aqui no Brasil? Comentem aqui embaixo. Aproveitando, eu vou deixar um vídeo que eu fiz explicando sobre todo o nosso cenário econômico atualmente e quais as projeções para ele. Lá tem todos os investimentos que podem se beneficiar com o cenário positivo. Deem uma olhada. Peço também que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e deixa o like, pessoal. Vai me ajudar bastante aqui no crescimento. Bom, é isso. Um grande abraço a todos. E eu vou nessa. Fui!